Nova Manhã. Conexão Brasília com Diego Amorim. Bom dia, Diego Amorim. Bom dia, Vanessa. Bom dia, Mauro. Bom dia, ouvintes. Chegou a sexta-feira. Sextou. E aqui é o seguinte, ao contrário do que acontece bastante, inclusive aí em Brasília, Diego, você promete e cumpre. Porque ontem você disse pra gente que iria explicar o que é o tal cotão parlamentar e hoje você, firme, cumprindo o seu compromisso de campanha, vai explicar o que é o cotão parlamentar. Bom dia. Estamos aqui. A gente tenta cumprir a promessa e trabalhar de segunda a sexta, não só de também terça a outra. quinta. Sexta-feira e a gente está aqui. Você é uma exceção em Brasília nesses dois quesitos. Vamos lá. A cota parlamentar, também chamada de cotão, o ouvinte da Nova Brasil FM já deve ter escutado essa expressão. Primeiro, de partida, eu digo que o cotão não é roubo, não é desvio de dinheiro público. Às vezes a gente tem tanta víscera para falar de política, a gente escuta a palavra cotão e já fala, estão roubando o nosso dinheiro. Não necessariamente, não em tese. O cotão é dinheiro público ao qual todo senador, 81 senadores, e todo deputado, 513 deputados, tem direito. Eles têm direito a usar essa grana, além do salário, além de verba de gabinete, além de tantos outros benefícios que eles têm aqui. Então, primeiro é isso. Está dentro da norma, está dentro da legislação. Por isso que toda vez que se questiona o cotão com deputados e senadores, a resposta basicamente é sempre as mesmas. São sempre as mesmas, perdão. Olha, nós estamos usando cotão dentro das normas estabelecidas pelo Congresso Nacional. Mas isso não quer dizer que isso não deva passar por um escrutínio e que o cidadão brasileiro não tenha que entender o que é o cotão e que a gente tenha a liberdade de fazer essa crítica. Então vamos lá. Cada deputado e senador ganha hoje, de salário bruto mensal, R$ 33,7 mil. Eles estão fazendo ali um movimento no Congresso, isso vai se consolidar muito provavelmente depois das eleições, porque eles não são bobos, de aumentar esse salário para algo perto de R$ 37 mil de salário bruto mensal, pegando como carona um aumento recente no mês passado que os ministros do Supremo Tribunal Federal deram para si mesmos. Com isso, faz um efeito cascata em todos os altos salários, sobretudo do funcionalismo público. O cotão é além do salário. O quanto que cada parlamentar tem direito de cotão vai variar de qual estado ele é. Se ele é de Brasília, ele tem direito a menos cotão, porque em tese ele não precisa pegar o avião toda semana para ir para sua base e voltar. Se ele é de Roraima, se ele é do Acre, ele tende a ter uma cota parlamentar maior, sobretudo no que diz respeito àquilo que é destinado a usar com passagens aéreas, porque o Senado, a Câmara, leva em conta que essa distância é maior e a passagem é mais cara. Mas cada deputado e cada senador tem ali, em média, entre 30 e 45 mil por mês, além do salário e além de uma série de outros benefícios, para usar com a chamada cota parlamentar ou cotão. Nós estamos falando de mais de R$500 mil por ano. Se o cara recebe os R$ 45 mil, que é o teto ali, pelo menos no Senado, na Câmara também fica em torno disso, a gente está falando de R$ 540 mil por ano. Pelas regras do Congresso, ele não pode usar para gastos de caráter eleitoral. Aí você deve falar, que maravilha, então eles não usam para caráter eleitoral. Eu vou dar alguns exemplos aqui daqui a pouco e você faz a sua avaliação, querido ouvinte do Nova Manhã. Vou dar alguns exemplos. Recentemente, eu vasculhando essas cotas parlamentares, e todo mundo que está me ouvindo pode fazer isso, tanto no site da Câmara como no site do Senado, você pode ver como que cada parlamentar usa o chamado cotão. Descobri que tinha lá um deputado que estava usando uma aeronave irregular, ele estava alugando, fretando com o dinheiro do cotão uma aeronave irregular que fazia transporte clandestino. Lembro que na época eu entrei em contato com a Câmara dos Deputados, era um deputado, e a Câmara respondeu oficialmente que não havia nada na regra do cotão que impedia o uso desse dinheiro para uma aeronave que faz transporte clandestino, veja só você. Para que mais que eles podem usar? Basicamente, tudo que você imaginar. Essa cota pode ser usada para passagem aérea,
para telefone, para serviços postais, para manutenção de escritórios de apoio nos seus estados, para pagar o PTU desse escritório, para pagar a TV a cabo desse escritório, para pagar a licença do software do computador desse escritório, o acesso à internet, material de expediente dos escritórios políticos, alimentação do parlamentar, hospedagem, locação ou fretamento de aeronaves, aluguel de automóveis, de embarcações, se eles quiserem, táxi, pedágio, estacionamento, combustível, segurança privada, divulgação da atividade parlamentar, além de participação em cursos, palestras, seminários, tudo isso também os parlamentares podem usar o cotão, ou seja, eles não tiram R$1 do bolso para fazer qualquer compra de bem ou serviço dentro dessa longa lista que eu disse a vocês. Aí a gente acha algumas coisas interessantes. Tem um senador que, vez ou outra, você entra lá na lista do cotão dele, tem um lanche de McDonald's domingo à tarde. Um lanche de... Já falei o nome da marca, eu ia falar uma rede de fast food, já escapuliu. Mas um lanche lá de uma rede de fast food domingo à tarde. Eu fico me perguntando, não sei se o Senado, ao ressarcir essa nota, se perguntou. Eu fico me perguntando o que um lanche de domingo à tarde tem a ver com o exercício da atividade parlamentar. Senadores têm carro aqui em Brasília, mas mesmo assim, carro oficial, à disposição deles. E mesmo assim tem senador que usa o dinheiro do cotão para alugar carro aqui em Brasília. E eu já questionei algumas vezes senadores nesse sentido, que têm o carro oficial à disposição e que alugam um outro carro para ficar aqui em Brasília. E o argumento é sempre esse que eu disse a vocês agora há pouco. Não estou fazendo nada de errado, o dinheiro pode ser usado para isso. E sabe o que é o triste? Que eles estão certos. O dinheiro pode ser usado para isso. Tem deputado e senador que chega a alugar 2 carros ao mesmo tempo nos seus estados. Lembrando que eles têm que ficar em Brasília, em tese, ali de terça a quinta. E deixam 2 carros alugados o mês todo lá nos seus estados. Ah, Diego, você está falando de um carrinho 1.0 pequeno? Não. Estou falando de caminhonetes, de SUVs, muitas vezes de carro blindado, que são pagos com o dinheiro do cotão. Certa vez eu perguntei a um senador por que ele tinha 2 carros alugados, 2 caminhonetes alugadas no seu estado, Roraima. Ele me disse que usava um dos carros para entregar os brindes para os seus eleitores e que isso configurava na avaliação dele o exercício da atividade parlamentar. Pois bem, existem parlamentares que contratam um marqueteiro para a campanha, combinam com ele que não vão pagar durante a campanha e que, depois que ele ganhar, se o marqueteiro fizer ele ganhar, ele está garantido dentro da sua lista do cotão e ele vai receber lá, tem um senador que paga 25 mil por mês para um marqueteiro que ajudou na campanha dele, e aí ele vai ganhar ao longo dos 8 anos de mandato 25 mil reais por mês do cotão, e isso vai estar pago o serviço de marqueteiro. Se a gente questionar, sabe qual é a resposta? Não estamos fazendo nada de errado. O cotão é para isso. O dinheiro público é para ser usado com isso também. Finalizo com mais alguns exemplos. Alguns deputados e senadores contratam assessoria jurídica por fora, pelo cotão, sendo que o Senado e a Câmara têm competentíssimos servidores públicos para atuar nessas áreas dentro dos seus gabinetes. Mas, por algum motivo, eles querem contratar alguém de fora. O mais absurdo que eu acho, assim, na minha opinião, eles podem usar o cotão para fazerem propagandas de si mesmos. Olha que situação bizarra. Veja você, ouvinte, se faz sentido isso. Eu, Diego, sou senador, certo? Então eu posso usar dinheiro público, dinheiro seu, para divulgar as minhas ações nos meus estados, no meu estado, nas minhas cidades, nas minhas bases eleitorais. Então, se você entra lá na lista do cotão do Senado, tem um monte de senador que paga R$1.000 para cada um dos blogs do estado. Você vê lá uma lista gigante, R$1.000 para o blog tal, R$1.000 pro blog. E o cara vai financiando a imprensa local dele para falar bem dele, sendo que eu disse agora há pouco que, em tese, o cotão não pode ser usado para fins de caráter eleitoral, mas isso acontece. Agora me diz uma coisa, como é que a gente faz assim para ter alternância de poder nesse país? Se quem está na Câmara e no Senado tem direito a tudo isso, é óbvio que essa pessoa larga na frente. É óbvio que o senador e o deputado, usando o dinheiro público, que é um dinheiro público cotão, para se vangloriar no seu estado,
É óbvio que ele vai ser mais conhecido, é óbvio que ele tem mais chance de reeleição. Sem contar que, além do cotão, esses dias também eu peguei um senador que estava alugando um escritório político no seu estado, em Tocantins, e fui ver de quem era a casa. A casa era de uma ex-cunhada dele. Eu liguei para ele, qual foi a resposta? Não estou fazendo nada de errado, não tem nada na lei do cotão que impede de eu alugar a casa da minha ex-cunhada. Posto de gasolina, no Acre, uma vez, eu vasculhei, achei no Acre um senador que estava abastecendo somente num posto de gasolina. Fui procurar saber, o dono do posto era financiador da campanha dele. Ele só abastecia o cotão lá. E assim, não é a nota fiscal de R$300 de encher um tanque, não. São aquelas notas fiscais do mês todo, R$50 mil, o cara abasteceu aqui por mês. Não tem a descrição de quantas notas foram. Basta você apresentar uma nota com um valor cheio de combustível que você vai ser ressarcido pelo Congresso Nacional. Tudo isso, Vanessa e Mauro e ouvinte, para finalizar, sem falar do auxílio mudança, por exemplo, que todo deputado e senador tem quando chega e quando sai de Brasília. É um salário a mais. Se ele foi eleito, ele ganha um salário a mais para fazer a mudança. Se ele perdeu a eleição, ele ganha um salário para fazer a mudança em tese de volta para o seu estado. Agora, recentemente, que eles tiraram a história do auxílio mudança para quem é reeleito, porque não fazia sentido, mas veja, até pouco tempo atrás, o cidadão era reeleito e ele ganhava 2 auxílios mudanças. Um porque acabou o mandato e outro porque começou o mandato. E até pouco tempo atrás, os parlamentares de Brasília também ganhavam auxílio mudança, sendo que eles moram em Brasília, eles não têm para onde mudar. Eles vivem aqui, trabalham aqui. Isso recentemente mudou. Até parece que são eles que fazem a mudança. Não são. É tudo reforma nos apartamentos funcionais, é a gente que paga. Qualquer obra no gabinete é a gente que paga. Ou seja, essa é a boa vida de deputado e senador neste país, Mauro e Vanessa. Melhor emprego do mundo. Se tem outro melhor, eu desconheço. Diego Amorim, obrigado por hoje, Diego. Bom fim de semana. Sem cotão, tá? Pra gente que não tem cotão. Pra gente que não tem exatamente. cotão. Gente, Sem lanche no domingo à tarde, hein, naquela lanchonete. Um cafezinho, hein, um picolé, a gente vai levando. Valeu, Diego. Bom fim de É semana. isso aí. Um abraço, bom fim de semana. Até segunda.